28. Mateus capítulo 26 e verso de 28. Mateus capítulo 26, verso 28. Você encontrou? Amém. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. Eu quero falar sobre a salvação. Quando nós temos este ato de nos reunirmos para compartilhar do corpo e do sangue do Senhor, muitos têm uma visão, alguns têm este momento como sem significado algum, mas a realidade não é esta. A realidade é que este momento é um momento muito precioso. O apóstolo Paulo, ele falou que deveríamos, ao fazer este ato, lembrar do feito de Jesus. E eu me pego ao que Jesus falou. Isto é para o perdão dos vossos pecados. Quando entendemos a respeito de pecado, temos que saber que é o domínio da ação maligna sobre a vida humana. O pecado é sinônimo de escravidão. O pecado é sinônimo de não ter direitos próprios. Quando uma pessoa ela está andando de acordo com a situação deste mundo, na prostituição, na fornicação, na mentira, na cobiça, na inveja, é porque ela está dominada pelo pecado. Mas quando ela cria consciência do que é o sangue de Jesus, ela verdadeiramente é liberta do pecado desse mundo. Olhe bem isso. Em Êxodo, narra a história de um povo que ficou 430 anos preso, escravizado. Um povo que esteve debaixo da custódia de um homem que se dizia ser o próprio Deus na terra. Porém, Deus fez uma promessa àquele povo, que depois daquele tempo, Ele levantaria um Salvador e tiraria aquele povo da escravidão. Deus levantou Moisés e o povo foi liberto através do poder sobrenatural do próprio Deus. Preste atenção em mim, irmão. Quando nós entendemos isto, é a prefiguração do envio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Temos que entender que momentos antes da libertação daquele povo, eles comeram cordeiro com erva amargas e depois tiveram a sua liberdade. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, na primeira epístola, capítulo 5, verso 7, ele diz: Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Aleluia. Sabemos que a Páscoa é uma ação festeira da comemoração da liberdade que Deus deu ao seu povo judeu. E quando me refiro a esta liberdade, eu me tomo algumas palavras que foram escritas
para nós entendermos que este momento representa para nós que temos um Deus que nos libertou da escravidão. Quem pode levantar a mão e dar glória para Jesus? Aí que se encontra, preste atenção em mim, para você sair daqui abençoado. Quando o apóstolo Paulo, ao capítulo 1, versículo 13 aos Colossenses, ele diz dessa maneira: e ele nos transpassou das potestades do ar para o reino de seu Filho de amor. Quando na mesma epístola, no capítulo 2 e verso de número 14, aos Colossenses, ele diz: e havendo de alguma maneira uma cédula que em seus ditos eram contra nós, ele pegou ela na mão, rasgou ela no meio e cravou ela na cruz. Aí que eu entendo o que foi dito ao livro de Apocalipse, capítulo 1 e verso 18: eu sou aquele que fui morto, mas eu estou vivo e vivo eternamente. Tenho na minha mão a chave do inferno e a chave da morte. Quando nós vemos tudo isso, temos a consciência que um dia estávamos dominados pelo poder maligno que conduzia as nossas vidas à perdição eterna. Mas Jesus, ele disse, ao capítulo 6 e verso 38 do Evangelho que leva o nome de João: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que o enviou é esta: que você hoje celebre a tua liberdade. A vontade dele é esta: que hoje você receba a tua vitória. A vontade dele é esta: que você chegue na tua casa hoje e declare que Jesus Cristo é o Senhor. Levante a mão e adore ele. Glória a Deus. Aleluia. A igreja representa o corpo de Cristo. O reino representa a submissão de Cristo a Deus e da igreja a Cristo. Quando falamos de reino, falamos de domínio. Aqueles que não estão em Cristo não adiantam tentar se defender, não estão no domínio do Espírito Santo, estão ainda no domínio de Satanás, estão conduzidos ainda por Satanás e vivem uma vida iludidas por Satanás, porque foi dito que o Deus desse século, 2 Coríntios capítulo 4 verso 4, o Deus deste século encobriu o entendimento do incrédulo, para que não resplandeça nele a glória do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Porém, todo aquele que aceitou a Jesus Cristo, ele foi remido pelo poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é aquele que nos libertou da ação maligna contra as nossas vidas. É aquele que traz a nós a realidade de um Deus todo-poderoso. O sangue de Jesus é aquele que nos desvinculou dos poderes das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho de amor. E o nome de Jesus é o nome que está sobre todos nós. Pelo nome de Jesus, todos terão que confessá-lo e os joelhos dobrarem e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Quem pode levantar a mão e adorar a Ele hoje? Então entenda, isto é sinônimo, é representação que somos um povo livre, somos um povo dirigidos pelo próprio Deus, somos um povo que
que temos promessas, executarão-se nesta vida e depois desta vida se darão continuidade. Somos um povo que temos o direito de dizer: somos filhos de Deus. Então faça desse ato um ato glorioso na tua vida. Participe deste momento com honra, não por ser ser humano, mas por ser conhecido como filho de Deus. Por saber que somos os únicos que temos cidadania terrena e recebemos a celestial também. Sabemos que somos os únicos que temos na palma da mão de Deus os nomes escritos. Como está escrito em Isaías 49, 15 e 16. Pode uma mãe se esquecer do seu filho qual ainda amamenta? De maneira nenhuma. Porém, se ela se esquecer, eu jamais me esquecerei de vós, porque os vossos nomes estão escritos na palma da mão de Deus. Então saia daqui hoje convicto que, se tua fé é uma fé genuína, você faz diferença neste mundo. Se tua fé é uma fé que acredita que Ele existe, ela vai transpolir barreiras nessa noite. Saia daqui hoje, que a partir do momento que tu compartilhar do corpo e do sangue de Jesus, Deus vai curar a tua enfermidade, vai restaurar a tua casa, e a tua lágrima será enxugada dos teus olhos, porque este não é um momento carnal, mas é um momento de um povo que adora, louva e exalta ao Senhor neste lugar. Só quem pode adorar a Ele, abre a boca e adore a Deus. Quem pode adorar a Ele aqui? Quem pode dar 30 segundos de glória para o Senhor? Você pode abrir a sua boca e dar glória, irmão. Você pode exaltar a Ele, porque a exaltação não vem, irmão, no sacudir do corpo, ela vem da expressão dos lábios ao Senhor, quando sai da tua alma. Então abra a tua boca, o teu coração e adore Ele hoje. Nós estamos vivendo, você retorno. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Eu prego quase todos os dias. Eu acabei de chegar de Petrópolis, foram 33 salvações. Porém, entenda, irmão, o que mais chateia o Espírito Santo é o modo que o seu povo está se conduzindo dia após dia. Não estou falando de cabelo, de calça ou de saia. Eu estou falando do respeito a Deus. A falta de se colocar numa postura genuína ao meio da sociedade a qual você vive. Ou entrar aqui para adorar a Deus e não vir buscar os seus interesses. Chegar aqui para dizer: Ele me libertou e merece a minha adoração. É verdade. Porém, isso é uma ação profética do próprio Cristo, que usou o apóstolo Paulo falando que o último tempo da igreja seria um tempo de apostasia. E isto já está acontecendo. As nações que mais foram evangelizadas hoje são as nações mais dominadas pelo satanismo. Israel foi a primeira, o mundo muçulmano foi o segundo, a Síria foi a terceira, e depois se desprendeu para o mundo. A Inglaterra, a maçonaria, que chama-se a Pedra Azul da Inglaterra, tem mais lojas do que próprias igrejas. Os Estados Unidos, que era uma nação missionária, eles não têm tempo nem para ir mais na igreja, porque o Deus dele é o dinheiro que está no bolso. É verdade. Porém, eu e você estamos vivendo num país que tem a promessa de Deus. Aleluia! Este país
foi profetizado que ele seria a última nação a levar o evangelho ao mundo, e depois chegaria ao fim. Josué Orion, professor em Oxford, nos Estados Unidos, um pregador que Deus exaltou e levou ele pelo mundo inteiro a pregar. Ele estava dando uma aula, e de repente um pastor missionário americano chamou ele e disse: eu estava em oração agora, e Deus mandou que eu viesse até você e te entregasse algo da parte dele. Ele saiu da sala de aula e disse: pode falar, pastor, o que Deus te mostrou? Quando eu orava, Deus falou para mim: chegou o meu tempo, e o tempo dos americanos acabou, pois eu levantarei esta nação que fala língua portuguesa, porque levarão o evangelho para o resto do mundo. Então eu quero que você entenda, o nosso país tem mais de 150 milhões, que são pessoas que não têm um conhecimento genuíno de Cristo. O maior erro está em nós somente querer ir. Esquecemos que temos que fazer aqui primeiro. Você é o maior culpado. Hoje, dentro do carro, o evangelista Rogério me falou que o pastor chorou na mesa, porque o seu vizinho, 30 anos morando do lado dele, estava com uma corda para se enforcar. Ele nunca pregou o evangelho para aquele homem, e veio uma pessoa de fora e ganhou ele para Jesus. Jesus nos libertou. Você é um liberto, mas essa liberdade você tem que expressar para o seu amigo também. Essa liberdade tem que começar a sair daqui de dentro de você. Hoje eu vivo para Cristo, o que aquele rapaz